Olá pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero conversar um pouquinho com vocês sobre jogos e brincadeiras ao redor do mundo. E aí, você conhece algum jogo, algum tipo de brincadeira que seja internacional, que seja praticado aqui fora do Brasil? Vamos conhecer um pouquinho dessas brincadeiras que às vezes podem até ser conhecidas nossas, mas com um nome um pouquinho diferente, tá? Então, nosso objetivo hoje é identificar brincadeiras e jogos do mundo, né, que estão aí pelo mundo. E experimentar e recriar algumas dessas brincadeiras aí na nossa aula ou no nosso dia a dia, tá? E aí, você sabe que brincadeiras e jogos são esses que estão aparecendo aqui no nosso slide, nessas imagens, né? Ali a gente tem o quê? Um tabuleiro de xadrez, né, com as peças, um tabuleiro parece assim um jogo de ludo ou alguma coisa parecida. Lá no outro, né, 4 crianças num espaço ali quadrado, riscado, né? Parece até aquele jogo dos 4 cantos. E aí, você conseguiu identificar as 3 imagens? Né? Se sim, então acho que você já conhece vários jogos e brincadeiras aí, né? Jogos de tabuleiro e brincadeiras. Qual a importância para crianças e para adolescentes como vocês brincarem? Será que a gente brinca só para ficar cansado? Ou será que a gente brinca para melhorar principalmente a nossa cultura de movimento, né? Até parece estranho a gente falar isso, mas brincando a gente aprende a se movimentar, a gente aprende a ter uma vida mais ativa, tá? Qual brincadeira ou jogo é o seu favorito? Olha só, não vale jogo de videogame, tá bom? Então a ideia é que você saia aí do seu sofá, saia de cima da sua cama, saia da frente da tela do videogame ou da TV ou do computador e vai experimentar brincadeiras e jogos, né, de tabuleiro, brincadeiras lá fora, no pátio, na quadra da sua escola, né, no espaço que você tem aí na sua comunidade. Então a ideia aqui é que nós experimentemos brincadeiras corporais, de correr, de pular, de saltar, certo? Nada de ficar na frente da tela agora, ok? Vamos em frente então? O que é brincar? Vamos tentar definir o que é isso, tá? Geralmente os adultos têm dificuldades de reconhecer os direitos de brincar e de reconhecer que brincar é o trabalho da criança. Brincar é uma necessidade, uma forma de expressão, de aprendizado e de experiência. Todas as crianças em todo o mundo brincam. Esse texto foi adaptado de Luiz Lobo, Os Novos Direitos da Criança, publicado em comemoração aos 30 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, olha só, por que a gente trouxe esse texto aqui? Para vocês entenderem que brincar é direito da criança. Inclusive, a legislação brasileira prevê que o adolescente só pode começar a trabalhar depois dos 16 anos, a partir dos 16 anos, tá? Antes disso, a maior preocupação tem que ser o de brincar. Aprender, claro, na escola, mas também brincar. Então, brincar é um direito da criança e os adultos devem zelar por esse direito. É através dessa brincadeira que a criança está aprendendo, gente. Brincadeira não é só brincadeira. Brincadeira também é aprender, certo? Quais jogos e brincadeira você conhece aí? Consegue citar alguns? Vamos ver. Pega-pega, esconde-esconde, mãe cola, caçador, jogo de caçador, né? Pega bandeira ou guerrilha, né? Existem brincadeiras que têm vários nomes aí.
Todas essas acho que são brincadeiras conhecidas por vocês. A gente vai ver agora, conhecer algumas brincadeiras que talvez até vocês já tenham praticado, mas com outro nome. Mas que são brincadeiras que nós vamos encontrar aí, são características de outros países, tá? Uma delas é o pega-pega rugby, tá? Então o nome da brincadeira é pega-pega rugby. E aí, você reconhece essa bandeira aqui? Qual é o país dela? Austrália, né? Em qual continente fica a Austrália? Olha no mapa aqui, ó, né? O menor continente do mundo, né? No continente da Oceania. E sabe que esportes são praticados nesse país? O nome da brincadeira já dá uma dica, né? Um dos esportes mais praticados na Austrália é o rugby. Mas também lá a gente tem futebol, tem basquete, né? E outros esportes que até não são tão praticados aqui no Brasil, lá são bem populares, como por exemplo o frisbee, tá? Então o pega-pega rugby é uma brincadeira que tem a ver com o esporte do rugby, um esporte muito popular lá na Austrália. Vamos aprender como é que é? Olha só, material que vocês vão precisar, uma bola de rugby, mas pode ser qualquer outro tipo de bola, tá? Necessariamente não precisa ser a bola de rugby, tá bom? Como que é o desenvolvimento? 2 tipos de jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser apanhados, como se fosse 2 times, tá? Quem for tocado com a bola deve parar com as pernas afastadas. Para ser salvo, um colega deve passar por baixo das pernas. Quem for pego 2 vezes, automaticamente vai virar pegador, vai passar para o outro time, tá? Então, o legal dessa brincadeira é que são 2 grupos. Um grupo está pegando, o outro está fugindo. Só que só tem uma bola. E para pegar, tem que encostar a bola da outra pessoa para ela parar de correr e ficar colada, certo? Então, o grupo que está pegando, além de correr atrás do grupo que está fugindo, tem que fazer o quê? Passar a bola uns para os outros, para que eles consigam ir colando as pessoas do outro grupo, tá? Quem é colado 2 vezes, muda de grupo, passa a ser pegador. Até que vai chegar uma hora que todo mundo vai estar tentando pegar um único jogador, certo? Pode ter variantes no seu desenvolvimento na brincadeira, né? Vocês podem ir inventando regras. O legal das brincadeiras é isso, gente. Vocês podem variar, vocês podem inventar regras, certo? Como, essa regra que vai virar para o outro time. Não, a gente não vai fazer com essa regra, vai continuar fugindo. Se conseguir colar 5, daí sim, muda. O time que estava fugindo vai pegar e o time que estava colando vai fugir, tá? Então, a brincadeira é legal porque vocês podem combinar como vai ser o desenvolvimento da brincadeira, tá? E inventar as suas regras aí. A ideia aqui é de também começar a aprender um pouquinho de rugby. Então, no rugby, eu tenho que correr carregando a bola, certo? E passar para o outro jogador. Então, essa é o movimento do rugby que a gente vai treinando, tá bom? Vamos experimentar essa brincadeira? Então, eu vou dar uma paradinha aqui para você anotar aqui as regrinhas e a gente volta logo.
Muito bem, pessoal. Fez as suas anotações? Pode colocar aí até algumas sugestões de variações e modificações nas regras. Deixa aí o pega-pega rugby separadinho para quando você tiver aí com a sua turma, né, vocês poderem realizar. Vamos conhecer mais uma outra brincadeira? Então, olha só, vamos falar da mamba. Mamba. E aí, de qual país é a bandeira aqui característica dessa brincadeira mamba? Reconheceu? África do Sul, né? O país, né, que tem a bandeira aí com a união de todas as cores, que representa a união de todas as raças que compõem o país, certo? Em qual continente fica esse país? Continente africano, né? O país já carrega o nome do seu continente no seu nome, né? País África do Sul, continente africano. E aí, você já ouviu falar nessa brincadeira mamba? Talvez sim, mas talvez você conheça essa brincadeira com um outro nome e com algumas regras um pouquinho diferentes. Vamos ver como é que é essa brincadeira aí? Então, olha só. Mamba. O que você vai precisar? Giz de uma corda ou de barbante para limitar aí o espaço, tá? Se você vai fazer isso na quadra, você pode até aí conversar com o seu professor e utilizar as próprias linhas da quadra para limitar esse espaço, tá bom? Como que é o desenvolvimento? Limitar o espaço, por exemplo, com um círculo no chão ou pode ser um quadrado, aí um espaço da quadra. Todos os estudantes devem permanecer dentro do círculo, dentro desse espaço. Escolher um jogador que será a mamba ou a cobra, né? Uma das cobras mais perigosas do mundo, ela é encontrada no continente africano e ela chama-se mamba negra, certo? Então, o nome da brincadeira já vem do nome da cobra, tá? Então, a gente vai escolher um estudante que vai ser a mamba, a cobra. A cobra corre para apanhar os outros estudantes. Então, veja, é uma brincadeira de mãe, de pega-pega, tá? Quando um jogador for pego, ele segura sobre os ombros ou cintura da cobra e assim sucessivamente. Ou seja, cada vez que a cobra pega um jogador, esse jogador vira uma partezinha da cobra. Então, a mamba vai crescendo, a cobra vai ficando maior a cada jogador que é pego, certo? Somente o primeiro jogador, que é a cabeça da cobra, a cabeça da serpente, é que pode pegar os outros jogadores. O último jogador que não for pego, vence a partida e, ó, já dou uma sugestão minha aqui, ó. Pode ser a mamba da próxima rodada, o que vai começar a ser a cobra, tá? Veja só que interessante. Talvez vocês façam aí uma brincadeira bem parecida como essa, mas chamado de mãe corrente, né? Já brincou de mãe corrente? Só que em vez de segurar no ombro ou na cintura, você dá a mão para o seu colega e os dois correm de mãos dadas e a corrente vai crescendo, né? Só que daí na corrente, normalmente as duas pontas podem pegar. Então, vocês veem como a brincadeira é parecida, as brincadeiras são parecidas entre si, porque as regras vão mudando de acordo com o país, de acordo com a região onde a brincadeira é praticada, tá? Então, uma brincadeira bastante popular lá na África do Sul, a mamba, é muito parecido aqui com a nossa mãe corrente. Vamos experimentar a mamba, então? Tempinho para vocês copiarem aí, fazerem as anotações de como é feita a brincadeira, para depois experimentar na oportunidade que vocês tiverem lá na quadra. Tempo para vocês, então.
E aí, gostaram da ideia da mamba? Vamos ver mais uma brincadeira então? Então agora a gente vai falar da brincadeira chamada Corebe. E aí, já reconheceu o país da bandeira? Esse tá meio difícil, né? Conheceu? É na Tunísia. Essa é a bandeira da Tunísia. Em qual continente fica esse país? Olha lá onde está marcado o quadradinho lá. Qual que é aquele continente todo alaranjado no nosso mapa mundi? Continente asiático, né? Então estamos na Ásia, né? Pontinha da Ásia lá. Ó. E aí, você já ouviu falar dessa brincadeira? Sabe como ela é praticada? Vamos conhecer então? Então estamos falando do Corebe. Material que vocês vão precisar: uma venda ou um tecido para vendar os olhos. Como que é o desenvolvimento? Um estudante será o pegador com os olhos vendados. Os demais deslocar-se-ão no espaço determinado, batendo os pés. Ou seja, tem que fazer ruído, tá? Para que aquele que está com os olhos vendados possa ir tentando localizar os outros. Quem for tocado ganha a venda para os olhos e será o pegador. Pode ter várias variantes aí, como por exemplo, vocês podem inventar um sininho para prender na perna dos outros e tal, para fazer esse ruído, tá bom? Parecido com a nossa cabra cega, né? Lembra dessa brincadeira de cabra cega? Que também é feito com os olhos vendados, e daí quando você pega alguém, você ainda tem que reconhecer, dizer qual é o nome daquela pessoa. Mas outra brincadeira, característica de um país, né, bem longe do nosso, mas que a gente encontra uma prática bem parecida aqui. Então, de novo, um tempinho para vocês copiarem as regras da brincadeira. Pessoal, vamos voltar para corrigir uma coisa que o professor se enganou, tá? Eu me confundi na bandeira do país, né? Não estamos falando aqui da Tunísia, mas sim da Turquia. Os dois países têm até o nome parecido e a bandeira também parecida, tá? Então essa bandeira aqui, na verdade, é da Turquia. Então a brincadeira que nós vimos do Corebe é uma brincadeira característica da Turquia, tá bom? Resolvido então, resolvemos aí. Vocês já copiaram as regras e espero que vocês agora experimentem também essa brincadeira quando vocês estiverem juntos aí com a sua turma, com seus colegas e com o seu professor, tá bom? Então, lição de casa, 3 brincadeiras para experimentar, ok? Por aqui, qual é essa bandeira? Essa agora todo mundo sabe, né? Então agora também não posso errar. Do Brasil. Em qual continente fica esse país? América do Sul. Sabe qual brincadeiras ou jogos são praticados nesse país? Tem que saber, né?
São as brincadeiras que vocês aprendem aí nas aulas de educação física, mas não só na escola. A brincadeira que você aprende com o seu irmão mais velho, com o seu primo, com os seus amigos, né? Essas brincadeiras que uns vão ensinando para os outros, né? Essas são as brincadeiras aí que nós conhecemos. Cada uma característica da sua região também, tá bom? Atividade mão na massa. Que tal realizar um jogo ou uma brincadeira? Dessas conhecidas brasileiras. Então, converse com seus pais, avós, vizinhos, tios, sobre qual brincadeira ou jogos costumavam realizar quando eram crianças. Escolha um dos jogos ou brincadeiras, descubram as regras e como desenvolvem. Realizar o jogo ou a brincadeira com os seus colegas. Então agora, são vocês que vão pesquisar, junto aí na sua família, uma brincadeira característica do Brasil, do nosso país. Ok? Entendido isso? Finalizando então, o que nós aprendemos hoje? Jogos e brincadeiras do mundo, pega-pega rugby, a mamba, o corebe e a brincadeira do Brasil, que vocês vão pesquisar aí com a sua família, com os seus conhecidos, né, com uma pessoa mais velha que vai te ensinar uma brincadeira nova aqui do nosso país. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui então. Um abraço para vocês. Até mais.